Olá! Está quase a fazer um ano que uma estirpe de coronavírus conseguiu adquirir a capacidade de infectar a espécie humana e com isso entramos numa situação de pandemia. Nos primeiros meses não sabíamos muito bem qual era o desenvolvimento desta doença. Agora, passado um ano, já temos armas terapêuticas, incluindo vacinas, que conseguem minimizar a incidência e a gravidade da doença. Mas o mais importante é a prevenção do contágio. Venho, através de um gráfico, explicar-vos qual é o período em que podemos contagiar outras pessoas. Nos primeiros 7 dias depois de ter sido infectado, a maioria das pessoas não tem sintomas, mas contagia os outros. À medida que o vírus se multiplica no nosso corpo, começa então a ser possível detectá-lo. E quando atinge um determinado número, o teste PCR, que detecta a presença do vírus, torna-se positivo. Isso ocorre mais ou menos 2 dias antes de começarem os sintomas. E, em algumas pessoas, os sintomas aparecem primeiro e só 1 a 2 dias depois o teste PCR é positivo. Portanto, um teste negativo quando se contactou alguém doente não significa que está tudo bem e que não se contagia. Significa sim que não há número suficiente de vírus para serem detectados. Do mesmo modo, alguém com sintomas e um teste PCR negativo terá que ser vigiado e confinado, pois a doença pode evoluir e ter depois um teste PCR positivo que irá confirmar isso mesmo. Depois, entre o 7º e o 14º dia, aparecem mais sintomas e há um agravamento da doença que parece ser maior por volta do 10º dia de doença. Nesta fase, mantém-se o risco de contágio. O teste PCR é positivo e começam a existir no nosso corpo anticorpos e que são o sinal de que estamos a conseguir combater este vírus. Após o 14º dia, começa o período de recuperação que normalmente se estende até ao 21º dia, mas pode prolongar-se. Nesta fase já não há contágio. O número de vírus ou restos de vírus diminui de maneira diferente em cada pessoa e por isso o teste PCR, que detecta a presença de vírus, é negativo na maioria, mas pode ser positivo durante algum tempo em algumas pessoas. No entanto, em todas elas há melhoria clínica. Por haver tantas diferenças individuais, é por isso necessário termos muito cuidado. Por isso, se teve um contacto de risco, cumpra o dever de recolhimento obrigatório de 14 dias, mesmo que não tenha sintomas ou que sejam leves. É um combate em que cada um de nós é essencial para defender cada um dos outros. O distanciamento social, a correta higiene das mãos e a etiqueta respiratória são as nossas maiores armas para combatermos este inimigo.